Dá para aumentar minha fertilidade? Você está querendo engravidar e tem dúvidas sobre a sua fertilidade? Nesse vídeo vamos explorar um pouco do assunto, suas causas e o que pode ser feito. Fique com a gente para descobrir tudo o que você precisa saber sobre a fertilidade. Como você já sabe, quem traz essas informações é a Homens, uma plataforma digital que te conecta com os melhores especialistas em saúde sexual masculina, tudo sem precisar sair de casa e com preços acessíveis. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comenta aqui se você está tentando engravidar a sua parceira. O que é fertilidade masculina? Definição básica aqui, né? Fertilidade é a capacidade de constituir uma prole, né? Ou seja, de ter filhos, né? Quando a gente fala de infertilidade, portanto, a gente está falando de um casal que está tendo dificuldades de engravidar. A gente sabe que a definição médica é um casal que está tentando, com 2 relações por semana pelo menos, há pelo menos um ano, né, até você falar que realmente aquele casal tem um problema de infertilidade. Esse é o casal infértil. Na prática, a gente sabe que as pessoas elas começam a ficar ansiosas ou ter, né, preocupações depois dos primeiros meses já, né? Mas a gente sabe que até um ano de tentativa, a chance de ainda vir uma fertilidade espontânea, uma gravidez espontânea, é bem favorável. E dentro dos casais inférteis ou que têm problemas de fertilidade, a gente sabe que em 1/3 dos casos a causa vem do homem, em 1/3 vem da mulher e em um outro terço a causa é mista, ou seja, um pouquinho de componente de cada um dos componentes do casal. E quais são as causas de infertilidade masculina? Bom, gente, então vamos só esclarecer uma coisa. A gente está falando assim, casal infértil que está com aquela situação de dificuldade de engravidar. Mas quando a gente fala que o casal infértil, né, que é aquele que está um ano tentando não conseguiu ainda, não são necessariamente pessoas que não vão conseguir de nenhuma forma engravidar, tá? Então, ter o problema de fertilidade, né, ou de infertilidade não quer dizer que você seja totalmente estéril. Bom, mas pensando aqui, então, as causas de infertilidade masculina. A gente tem desde causas genéticas até causas ambientais. As causas genéticas, a gente tem que pensar algumas doenças genéticas e cromossômicas propriamente ditas, ou seja, uma alteração do seu mapa genético e que pode desde trazer uma dificuldade até uma incapacidade total de fertilidade em alguns casos. Então essa é uma realidade e quando precisa a gente faz exames que investigam essas possibilidades. Além disso, tem doenças em que você não é uma doença genética, mas você nasce com ela. Por exemplo, a criptorquidia, né? Que é uma situação em que o testículo ele nasce no lugar errado. Em vez de estar na bolsa testicular, ele, ao nascimento, ele está ainda dentro do abdômen. E se o testículo não fizer essa migração espontaneamente nos primeiros meses de vida, essa condição precisa de uma correção cirúrgica, né? Além disso, então também existem as causas ocupacionais, né? Pessoas que trabalham com produtos que geram infertilidade, por exemplo, alguns produtos químicos, ou quem trabalha com defensivo agrícola, né? Essas pessoas podem ter problemas de fertilidade devido a esses fatores. Existem as causas infecciosas, por exemplo, o Covid é um exemplo aí recente de uma doença que não é específica da fertilidade, mas que muitos homens tiveram um decréscimo da sua capacidade de fertilidade depois do Covid. Além disso, por exemplo, a cachumba, que é uma doença viral que pode afetar o testículo e trazer algum prejuízo na fertilidade futuramente. A gente tem também doenças específicas do testículo, por exemplo, uma torção testicular, né, que seria uma condição que pode afetar a fertilidade do testículo afetado, e também causas medicamentosas. A gente pensa, por exemplo, homens que usaram testosterona como forma, né, de até estética e tal, podem ter uma perda de fertilidade. Alguns tipos de quimioterapia ou outros remédios também podem afetar negativamente a fertilidade. Pensando nas causas anatômicas, a gente tem a varicocele, né, que pode ser uma condição que afeta varizes do testículo, que podem prejudicar a fertilidade, e essa tem a sua correção cirúrgica. E tem muitos fatores relacionados ao estilo de vida. Então a gente tem os homens que estão dormindo pouco, comendo mal, se alimentando com excesso de açúcar, gordura, não comendo alimentos in natura, excesso de estresse, cansaço, enfim, várias alterações que trazem um prejuízo de saúde geral e também isso reflete na saúde fértil.
A gente sabe que o conjunto desses fatores leva ao que a gente chama de estresse oxidativo, que é basicamente um excesso de radicais livres, né, que se acumulam e danificam os tecidos e prejudicam o funcionamento do testículo para produzir os espermatozoides, porque o testículo é muito sensível nessa produção dele. Então, pensando nesse estresse oxidativo, uma das soluções é você privilegiar alimentos antioxidantes na sua alimentação, e tem outros suplementos específicos. Por exemplo, na OMS a gente desenvolveu o Mais Fert, que é um suplemento que a gente incluiu quase todos os nutrientes que você precisa para ter uma melhora desse estresse oxidativo e, com isso, aumentar os níveis de fertilidade. Uma outra causa de piora da fertilidade são o uso de drogas recreativas. A gente sabe que mesmo o álcool, que, claro, em uma dose moderada, né, é uma droga socialmente aceita e legal, mas o álcool pode afetar a fertilidade, assim como o cigarro, e principalmente a gente sabe também de estudos que mostram que a maconha pode prejudicar a fertilidade. E como investigar a infertilidade masculina? Bom, o primeiro exame que deve ser feito é o espermograma, que é um exame que ele não consegue garantir se a pessoa vai ter ou não vai ter filho, mas ele dá uma ideia, por exemplo, se tem espermatozoides presentes ou não, né? Que é o primeiro ponto de partida para você saber de uma pessoa se ela é totalmente estéril ou se ela tem uma possibilidade de engravidar a sua parceira. Além disso, o espermograma dá detalhes como a quantidade de espermatozoides, a motilidade deles, ou seja, como que eles se movimentam, e o formato. Então, é o exame de partida. Depois dele, a partir do que a gente encontrar, você pode precisar de um ultrassom para investigar, por exemplo, uma varicocele ou uma deformidade do testículo, exames hormonais e até exames genéticos para investigar causas genéticas, sobretudo nos casos em que você tem uma quantidade muito diminuída de espermatozoides e que você começa a suspeitar de malformações genéticas. E como fica o tratamento da infertilidade masculina? Bom, obviamente, como eu falei que existem pelo menos dezenas de causas diferentes para ter infertilidade, o tratamento tem que ser específico e direcionado de acordo com o que o homem apresentou nos resultados dele. Por isso que é super importante passar num urologista para entender melhor o seu caso e tratar de acordo com o que você precisa. E claro, tem casos em que, apesar de todas essas medidas, pode ser necessária, por exemplo, uma fertilização in vitro, e claro, também existe a possibilidade de casais que, infelizmente, mesmo com tudo que se tente, possam não conseguir engravidar. Então essa possibilidade também é real, apesar de ser rara dentro do contexto geral de todo mundo que tem dificuldade para engravidar. É uma minoria aqueles que não vão conseguir nem com a fertilização, mas a gente também tem que ter consciência de que essa é uma possibilidade. Se você está preocupado com a sua fertilidade, ou se você está tentando engravidar a sua parceira e vocês não estão conseguindo, marque uma consulta com um urologista para tentar melhorar essa parte. E disso a OMS te entende. Nossas consultas são acessíveis para que todos possam ter um atendimento médico de qualidade, sigiloso e sem constrangimento. Então já sabe, se você precisar de uma consulta, marca com a gente.